Boa noite, gente. Seja muito bem-vinda, Giselda. Que bom ter vocês aqui comigo em mais uma live. Ai, que bom, Giselda, te ver aí, né? Podendo acompanhar a gente. Seja bem-vinda, Camila. Vão convidando aí as pessoas para essa live mega especial de hoje, cujo tema é os poderes da escrita, né? Então, assim, vai ser uma live muito gostosa, porque ela vem aqui culminar no lançamento, né, de um livro contando histórias aí de 15 mulheres super dinâmicas e que têm histórias maravilhosas e que através das suas histórias vão transformar com certeza muitas vidas, vão inspirar, vão fazer chorar, vão fazer sorrir e vai também fazer você acreditar que você pode ir um pouquinho mais, que você pode avançar, que você pode se curar. Então, assim, estou muito feliz de receber hoje aqui, gente, para falar sobre os poderes da escrita, essa mulher, assim, que eu tive a honra de conhecer, a honra de participar do projeto Chamadas para Curar, que é a Camila Colassi. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre esse poder, porque ela é dona da editora Acra. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Mas antes de chamar ela para cá, eu vou convidar vocês para fazer um exercício comigo, sabe? Vai no aviãozinho aqui, eu vou fazer esse exercício agora e convida aí as pessoas que você conhece que vai se beneficiar muito com tudo que a gente vai falar aqui agora. Vamos chamar a galera? Eu tô aqui chamando e convido vocês para fazer o mesmo, né? A virem para cá, convidarem, porque mulheres juntas se curam. Esse é o tema do meu capítulo no livro, né? Então, vem para cá, Camila, porque a gente veio aqui foi para ver você. Deixa eu chamar a Camila. Tô chamando a Camila para cá. Espera aí um pouquinho que eu fiz uma bagunça aqui. A Camila. Isso! Seja Bom, bem-vinda, boa Camila. noite, obrigada, Mirtes. Obrigada pelo convite. A gente veio aqui só para me ver, não. Viemos aqui por você. Mas é muito bom conhecer mulheres poderosas, né? Quando eu falo poderosas, essas mulheres que têm a expertise, né? Não vou falar que é facilidade, porque nada não é fácil, pode ser simples, mas reunir 15 mulheres de lugares tão distantes, tem gente fora do Brasil, né? Tem escritora fora do Brasil, Sim. e juntar 15 mulheres num propósito só de uma escrita, num livro, e também poder reverberar também outros autores, né? Porque você tem uma editora. Então, dentro de uma editora, são várias nuances ali, tá à frente. É para uma mulher muito poderosa mesmo. Eu vou aproveitar antes da gente começar, eu quero agradecer a presença aqui do meu marido, sempre me apoiando, da Camila de Uberaba, da Lúcia Ramarriga e da Mariana Sena. Muito obrigada, gente. Convido o pessoal para estar aqui, porque hoje o tema da nossa live e a nossa convidada são mega especiais, né? Então sejam todos muito bem-vindos. E Camila, eu falei muito de você já até aqui, mas eu gostaria que você contasse, né, para a gente quem é a Camila. Oh, meu Deus, difícil falar, né, sobre a gente mesma, né? Bom, sou eu, né, uma corajosa que resolveu se enveredar pelo mundo editorial. Era um sonho antigo e algo que eu já via, né, gerando no meu coração há um bom tempo, já há uns 5 anos, mas faltava coragem, né? Diante de tantas coisas que aconteceram, a gente, né, vai adiando, vai ficando com medo. Eu sou da área de letras, né? Sou formada em letras. Então, eu me apaixonei, eu sempre gostei de literatura desde criança, sempre me peguei lendo, algo que eu herdei muito, assim, da minha mãe, do meu avô materno.
Então, eu sempre amei o livro, não só a leitura em si, mas o livro, o objeto livro. Eu até brinco com a minha mãe, tem um meme na internet, né, que a gente fala assim, você consegue ler na mesma velocidade que você compra livro? E aí a pessoa responde, como assim ler? Porque, tipo, tem o prazer em comprar um livro e adquirir aquele objeto, né? Então, são as duas paixões ali que eu sempre tive. E como eu era muito tímida na escola, eu sempre gostei de ficar na biblioteca, na hora do recreio, escondido, então eu sempre tive essa paixão. Quando eu decidi fazer letras, a literatura me pegou mesmo de jeito, eu amei. Dei aula durante alguns anos de literatura em projetos sociais, né, lá da própria universidade. A gente fez um pré-vestibular social lá, então eu era professora de literatura. E aí, depois de trabalhar no meu setor, eu falei, eu quero isso aqui, eu quero viver disso aqui. E aí, ano passado, eu resolvi dar esse pontapé com a cara e a coragem, sem R$ 1 de investimento, vamos pra dentro. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Tá dando certo, né? As coisas estão acontecendo. A gente vai ajustando a roda enquanto o carro tá andando, vai aprendendo. Muitas coisas no caminho, né? Mas é isso. É isso tudo pelo Ah, que processo. legal. E é assim, né? Nós somos desbravadoras, né? Nós, quanto mulheres, né? Verdade. É bom ouvir isso, porque muitas pessoas esperam a hora certa, ter dinheiro para abrir um negócio, Exatamente. não fazer negócios quando está tudo muito instável, como nós vivemos aí as épocas mais desafiadoras da pandemia, né? E aí você tomar uma decisão como essa numa época E dessa, agora, fui eu que bloqueei ou realmente. foi a Mirtz que bloqueou? Não, voltou. Deve ser instabilidade da internet. Voltou. Pode ser instabilidade da internet, Camila. Sim. Agora foi. Fica, fica tranquila. Eu falo assim, ao vivo é isso mesmo, Isso acontece um aí. monte de coisa, né? É verdade. Eu já nem sofro mais, porque eu já Tá sofri. acostumada, né, Mirtz? E Camila, né, formada em letras, tomando isso dentro do seu para quê, né? Você acorda todos os dias, seu propósito de vida, que é levar a leitura, incentivar escritores. Me fala assim, para você, o que é esse poder que a escrita tem? É interessante, porque a gente tem uma idealização, né? A gente tem na nossa mente o que é a questão de fato, antes que aconteça. Então, antes de começar a publicar e tudo mais, a gente tem uma ideia de como vai ser. Mas nada prepara a gente para o que é de fato, assim. Então, o que a gente tem visto nesse 1 ano, a editora vai fazer 1 ano agora, em agosto. Então, o que eu tenho visto nesse 1 ano da editora é que a escrita ela tem um poder transformador. Em primeiro lugar, na pessoa que desenvolve, na pessoa que escreve. Então, a primeira coisa que é transformada, o primeiro lugar em que a escrita toca é o próprio autor. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, a gente sabe, falando assim, de maneira bem objetiva, né? O poder que a escrita tem ao longo da história, né? A gente tem ali o registro, a gente tem ali um marco de um tempo, um marco de uma sociedade. Então, assim, quando a gente olha para a própria literatura, né? Falando da nossa literatura brasileira, quando a gente vai olhar para livros da nossa literatura, um José de Alencar da vida, um Machado de Assis da vida, a gente está falando de pessoas que estão marcando um tempo. Então é maravilhoso a gente ler livros daquela época e entender um pouco de como a sociedade daquela época era. Então hoje a gente já tem a era da internet, a gente tem o vídeo, o audiovisual, a gente não tem mais o livro como essa ferramenta de retratar uma sociedade de uma época. Mas a gente ainda tem algo de especial que é só escrita atrás. Então, eu não sei se você se sente vídeo ali, o material audiovisual, ele está registrando um tempo, ele está registrando histórias. A gente tem a Netflix, a gente tem vídeo, mas a escrita, ela envolve a pessoa num outro lugar, que só ela faz.
Então, esse poder, ele não vai mudar, mesmo com os recursos que a gente tem, com a maior modernidade, o metaverso está vindo aí, mas a escrita, ela ainda tem um poder, a leitura ainda tem um poder de envolver a pessoa num outro lugar, num processo cognitivo que eu não sei explicar, né? Eu não tenho a informação científica para isso, mas é diferente. E aí, quando a gente fala do autor, a pessoa que está tendo contato com a escrita, aquilo ali vem de um lugar muito especial, muito diferente, que é a própria fala. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu tenho a intimidade com a fala, né? Eu sou professora, tem aquela coisa toda, mas a maneira como a minha mensagem sai na fala é diferente da maneira como a minha mensagem sai na escrita, né? Ela é diferente. E aí é interessante que no próprio processo do livro, né? Estou com ele aqui. No próprio processo do livro, foi maravilhoso. Aí ele você tá aí também. Foi maravilhoso ver o quanto cada autora foi tocada ao contar a sua própria história. Porque é um contato consigo mesmo, né? Eu fiz uma oficina de escrita no início do ano. Eu montei uma turma online só para experimentar, para ver. Não foi pago, não foi nada. Juntei, assim, anunciei na internet, vieram umas 30 pessoas e a gente fez uma masterclass de escrita para ajudar pessoas a darem pontapé no livro. E aí foi interessante porque as pessoas começaram a contar a sua história e acontece esse fenômeno que a gente fala. Quando a pessoa tem contato com a história dela, ela para e precisa dar um tempo, sabe? Porque às vezes ela encontra coisas que ela nem lembrava que estavam ali. Né? É quase uma terapia, né? E aí, é um resgate, né? É um resgate. E aí essa questão de você olhar para você mesmo e falar, caramba, eu tenho coisas aqui, eu tenho de verdade. E poder compartilhar para outra pessoa, isso é muito rico, né? Isso é muito especial. E aí a gente começou a ver. Ontem, um amigo meu veio falar comigo que ele está escrevendo um livro. E aí ele me mandou, Camila, eu vou te mandar um capítulo aqui para você ver. E assim, o capítulo tá maravilhoso. Eu falei com ele, meu amigo, isso aqui explodiu minha cabeça. Ele falou assim, não, isso tá me pegando também. Antes de eu botar pro papel, tá pegando em mim primeiro, tá me destruindo, e aí eu tô colocando pro papel. Eu falei, é isso, esse é o poder que a escrita tem, né? É um poder, assim, é fantástico, né? Eu quando escrevi muito rapidamente. Tinha um tempo, né? Fui convidada, assim, meio que o bonde andando, né? Já Eu tinha peguei... começado a rodar, né? Já tinha começado o projeto, já tinha iniciado quando eu recebi o convite, né, da Conceição, lá do Rio. Foi. E aí ela falou assim, olha, você tem só 3 dias para fazer. Foi. Eu falei assim, 3 dias? Foi. Acabou que a gente já tinha o projeto, né? Mas era no início, eu tava curtinho. Só que aí eu sentei e escrevi. Eu também tenho a facilidade de falar. E eu não tenho muito... como eu falaria assim... eu tenho muito pudor para falar, né? Assim, eu tenho medo de contar isso, medo de falar isso. Não, aí eu fui escrevendo como se eu estivesse falando, né? Só que como é uma primeira vez, né? E a primeira vez sempre é mais desafiadora. Verdade. O projeto depois continuou, eu não quis refazer, nem reescrever, nem precisava mesmo, né? Nem olhar para novamente, porque assim, eu penso assim, é o que estava queimando o meu coração naquela hora, né? Sim. Naquele momento, naquele tempo que eu tinha. E depois, assim, as vésperas do lançamento aí em São Paulo, né? Eu li, né? Aí eu reli, aí eu me emocionei muito, porque realmente são coisas que estão dentro muito da gente, são experiências, né? São vivências. A escrita traz isso, muito das nossas vivências, né? Daquilo que a gente praticou, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente tocou. Sim. E isso faz muita diferença. Exato. Eu acredito até que acaba sendo um pouco natural. Já teve um diário, né? Eu tive vários diários na minha infância, na minha adolescência, que o diário a gente coloca ali nossos sentimentos, nossos pensamentos, né?
Vai jogando pra lá. Essa geração agora tem um TikTok para jogar seus sentimentos e pensamentos. E os stories, né? A gente colocava no diário. Então tem essa questão também, né? De você ter um processo terapêutico ali, de você resgatar os seus sentimentos, compreender os seus sentimentos, né? Ajuda a gente a entender, a se olhar. Então, assim, o seu capítulo, ele tá muito profundo, né? Você traz ali, a gente vê muito sabe, do seu sentimento ali. E isso é muito precioso, né? Isso é muito precioso. Isso. E é muito bom. Hoje, quando a gente fala da escrita, a escrita tem muito a ver com história, né? E eu sinto hoje, na turma de hoje ainda, né, graças a Deus minha neta gosta de ler, né? Dá para ver aqui em casa que esse escritório é na minha casa. Então, eu tenho muito livro. Aqui deve ter uns 200 livros e a maioria deles eu li, né? O meu sonho era ter uma biblioteca em casa. E estou realizando ele recentemente. Porque eu tinha um escritório físico, né? E hoje eu atendo muito online. Então, eu fechei o meu escritório físico agora no final de junho e trouxe né, a parte do escritório aqui para casa, né? Então, hoje eu tenho uma biblioteca em casa. É isso aí. Tem que começar. E aí tá sendo formada ainda também de novo. Eu gosto muito de ler, eu não sou muito de televisão, eu não sou muito de série, de filmes, então, assim, eu me envolvo muito com esse universo do escrever, do ler, né? Do estudar, né? Vamos assim. Eu sempre gosto de conhecimento. Então, a maioria dos livros que eu tenho, eu realmente, como você disse no início, eu abri e li. Então, agora, com a pandemia, que parece que o tempo ficou muito rápido, né? Aí parece que a gente não tem aquele tempo tranquilo para sentar, para ler, né? Boa noite, a Rô Firmino tá aí, seja bem-vinda. Então, assim, a minha neta, ela lê, porque a gente gosta de ler. A minha filha, quando tinha 8 anos, eu perguntei para ela, o que você quer de presente de aniversário? Aí ela falou assim, ai, mãe, é caro o que eu quero. Aí eu falei assim, não, mas pede. Ela falou assim, eu quero o livro As Crônicas de Nárnia. Ah, meu Deus. Linda. Então, com 8 anos, ela quis ganhar As Crônicas de Nárnia. Então, a minha neta gosta de ler, o pai leva muito, pega livros na biblioteca, né? Tem isso. Mas a maioria das crianças não fazem Verdade. isso. Então, hoje, por exemplo, a gente não vê a vovó mais contar história, os pais contarem histórias, né? Então, assim, e eu sinto que isso, de uma certa forma, tolhe um pouquinho, né? Até mesmo a vontade de conhecimento, a sede de conhecimento, né? De descobrir coisas passadas, e como você mesmo falou, estão escritas, né? Não tem vídeo, não tem TikTok, né? Não tem Reels para as pessoas verem. Então, isso é muito, muito interessante. E como você, Camila, vê essa questão assim, de mercado? Por exemplo, está cada vez o pessoal mais na internet, né? E você, em plena pandemia, abrindo uma editora. Parece coisa de maluco, né? Não, assim, para falar a verdade, eu estudei um pouco o mercado para entrar. Porque justamente com a pandemia, aconteceu um fenômeno aqui no Brasil. O mercado literário cresceu mais de 200%. Porque as pessoas ficaram em casa e começaram a comprar mais livros, adquirir mais livros. Tanto que explodiu um número de autores nacionais novos na internet. Então, na verdade, aconteceu muito dentro da internet todo esse fenômeno. Os influencers de livro que estouraram, que era TikTok e tal, tudo mais. Então, assim, estourou essa bolha aí dentro da internet. E o pessoal começou a adquirir. Em contrapartida, com o avanço também do desenvolvimento pessoal no Brasil, do coach, explodiu também uma quantidade de livros e de interesse nesse tipo de conteúdo também. Então, assim, foi um avanço positivo, né? O fantasia, para você ter noção, foi o livro foi o gênero que mais cresceu de 2019 para 2021.
cresceu quase 300%. Então, assim, é Interessante. interessante, é uma coisa, né, que dá esperança pra gente, tem jeito pra nossa nação. E é legal porque, por exemplo, a Bienal do Livro foi semana passada, né? Encerrou no domingo. E foi a maior Bienal. A gente estava aí, né? Nós passamos no prédio aquele movimento na Vocês Bienal. vocês passaram por lá? A gente passou só Lá no Aí, final. é, E tava assim, a Bienal foi uma das maiores, foi recorde de público dos últimos anos. As pessoas estavam, né? As duas últimas foram online por conta da pandemia. Então, a primeira presencial que tem, a primeira feira de livros presencial que tem nos últimos 2 anos, porque estava tudo fechado. Então, o povo estava com sede. Então, isso também é promissor, né? É um mercado que a gente está vendo aí que tá oxigenando. Eu acredito, assim, que com essa questão do brasileiro começar a perceber que ele precisa sair dessa alienação que a gente desenvolveu nos últimos anos, eu acho que, assim, as pessoas estão começando a perceber que precisam ir além, sabe? Do que a escola oferece, do que as pessoas oferecem, do que a política oferece, o Estado. Acho que as pessoas estão começando a perceber isso. É claro que a gente está falando, assim, de uma bolha também, né? Porque existe uma outra parte da população que não tem acesso. Que a gente sabe disso, né? sim. Que não vai ter acesso a isso. Então, eu acredito muito também que há um dever também da gente levar para outras pessoas que não têm acesso, né? Famílias de classe abaixo da linha da miséria, classe carente. Claro que eles querem comida, mas uma coisa interessante é que a gente sempre acha que a gente só precisa dar comida para quem tem fome. E a gente tem fome sim, elas precisam comer hoje, mas elas têm direito também à cultura, elas têm direito também à arte, à criatividade. Mas é difícil. Eu lembro que eu estudei um filósofo na faculdade, eu acho que foi o Hegel, e uma professora minha, a professora mais maravilhosa que existe no mundo, a professora Iris Amâncio. Ela é especialista em literatura africana. E ela estava falando pra gente que existe... esse filósofo, ele fala o seguinte, que numa população... Ele é horrível, tá? Ele é péssimo. Ele fala assim, que países de pobreza, de terceiro mundo, eles não têm tempo para arte. Eles não podem se concentrar na arte porque eles estão preocupados em matar a fome. Estão preocupados em encher a barriga. Então, ele diz que não tem arte boa de países não desenvolvidos. Ele é péssimo. Mas isso faz a gente refletir sobre uma verdade que há por trás disso, né? Enquanto tem um povo preocupado em matar a fome, ele não vai se preocupar com a arte, ele não vai se preocupar com o fútil, o que não é útil, né? Não é o fútil, não. O que não é útil, né? E a arte, ela não é útil. A literatura, ela não é útil. Então, o povo que está com fome não vai se preocupar com isso. Mas a gente precisa acordar, entender que isso faz parte do humano, né? A gente precisa disso. Eu sou pedagoga de formação. Na minha equipe tem uma psicóloga, né, que trabalha comigo, a gente conversa muito, e uma das coisas que hoje a gente estava colocando é isso, né? O desejo daqueles que são os nossos dirigentes, né, de não oferecer para a gente conhecimento. Exato. Porque o conhecimento, ele liberta, Exato. a leitura liberta, a leitura expande a sua consciência. Então, assim, te leva para outro nível e a gente sente que a maioria, né, dos nossos dirigentes não querem que isso aconteça. Gera senso então, crítico, né? Realmente, porque a mente né, expandida nunca volta ao tamanho normal. Então, assim, quando eu sei que eu chego... por exemplo, o meu amor pela leitura, ele começou quando eu comecei a querer ir para alguns mundos onde eu era privada de ir, né? Por exemplo, na adolescência, você falou dos diários, né? Nós, no universo feminino, a gente sempre quer saber um pouquinho mais daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, na minha adolescência, foi o momento que eu mais despertei para a leitura, né? Aliás, não foi o que eu mais despertei, foi o que deu o start para a leitura. Então, eu procurei a leitura para quê? Para aprender mais sobre
os meus sentimentos, né? Uhum. E com isso, eu fui aprendendo outras coisas, outras culturas, né? Mundos. Outras vivências, outros mundos. Eu me teletransportei para lugares que eu nunca ainda pisei, né? É. Então, assim, só naquela leitura, isso melhorou muito, refletiu muito em mim também, Camila, nas questões, né? Por isso que a escrita, o ler, o escritor, a leitura do livro do escritor era muito importante, porque ela me abriu, de uma certa forma, um mundo que para mim era imaginário, né? E a gente começa a ver que é verdade. Nossa, eu li que lá na África tem baobá. Aí vem uma matéria e fala assim, os baobás na África. Você fala assim, nossa, é verdadeiro, tem mesmo, né? Então, assim, eu li Antônio de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, que é um livro que quase todas as meninas lê. Então, assim, que eterniza uma história tão linda, né? Ali pra gente lembrar através dos tempos, né? Então, assim, Alô, Mari. essa... Tá Olá! aqui, ela é fascinada pelo Pequeno Príncipe. Isso que eu tô falando, alô, Mari. Mari, então somos duas, né? Então, assim, eu adoro rosa, tem sempre rosa perto de mim, muito por causa da rosa do Pequeno Príncipe, né? Porque ela é única, né? Ai, que lindo! Uau! Boa noite, Tem Carla. muito a ver com isso. Boa noite, Carla. Ai, todo mundo, Silene, que está chegando. Gente, é muito bom ter vocês aqui para dividir esse momento com a gente. E uma coisa também, né? Essa aqui, a Mari, minha prima. Isso, Mari, que bom. Eu também adoro, amo. Então, e o tanto, Camila, que a leitura, né? Até então eu não me via escritora, né? Então, sempre uma boa leitura. A Keila Machado está aí, boa noite, né? O Nando está aí, sejam bem-vindos. Então, quando eu lia, uma das coisas que me fez assim também muito bem foi porque eu melhorei assim 300% meu vocabulário. Então eu sou uma pessoa que escrevo cada dia mais corretamente. Eu só escrevo uma palavra errada, parece que uma memória visual de leitura liga a chavinha para mim, né, e fala assim, essa escrita está errada. Vai no feeling mesmo, né? Não precisa, às vezes, nem... Vai na intuição, né? A coisa é impressionante, né? Não, e assim, é gritante. Quando eu vejo uma palavra escrita errada, é o que até me dói. De vez em quando eu recebo abraço com 2 S. Eu falo assim, esse abraço vem com força, né? Com 2 S. Difícil, né? Para não falar outra coisa, né? Passo com 2 S. Então, assim, e se percebe, por exemplo, olha só para você ver como o senso crítico, a necessidade da leitura, o tanto que é importante se escrever, se ler, porque olha só, essa coisa do comando que está por trás de tudo isso, né, que nos tira muito dessa atividade, a prática da escrita ou da leitura, é que o quê? Hoje, por exemplo, uma das formas, eu quando fui entrar para a faculdade, eu fiz 9 matérias mais uma redação. Hoje, para se entrar em faculdade, você faz só uma redação. Para vestibular que você fala? Para o vestibular. Mas na privada, muitas faculdades, né? EAD? Na privada, né? Na privada, né? Eu fiz federal, então 9 matérias mais uma. Mas assim, hoje tem as faculdades, né, particulares, você faz uma redação, olha para você ver o tanto que ler, escrever é importante, que você fizer uma redação e deixar um abraço lá com 2 S, meu bem. Sinto muito, né? Você viu a história do nosso convidado lá de sábado. Ele conta essa história, porque quando ele foi entrar na faculdade, ele fez a redação, entrou na faculdade, estava matriculado, estava na faculdade de administração, e no meio do semestre o reitor chamou na sala para dizer que
ele não sabia nem escrever o nome dele direito, ele era semi-analfabeto. Ele falou, como que pode e tal? Só que ele falou assim, olha, meu querido, você me deixou entrar, agora eu não saio mais. E aí ele foi correr atrás, né, para poder voltar. Mas assim, olha só o tipo de porteira que está aberta, né, na universidade. Depois ele falou, ele terminou a graduação dele como ele terminou em segundo lugar na turma e como monitor. Então, assim, ele foi lá e correu atrás do prejuízo dele. Mas nem todo mundo tem esse histórico, né? Tem gente que entra e sai. Com certeza. E aí é complicado. A gente Então, tá formando assim, profissionais. a gente não pode nem entrar muito no mérito da questão, né? Então, assim, mas é despertar, né? É através desse despertar Sim. que está acontecendo. Você falou muito bem, foi ótimo ter o Jota lá com a gente, né? Sim. É uma história fantástica que, assim, eu trouxe a história do Jota comigo no coração, porque você vê um homem que já viveu nas ruas, né? Eu falo assim, quem vive... Eu sou negra, eu já me sinto invisível em muitos momentos, né, da minha vida, em muitos lugares por onde eu passo. Imagine um morador de rua, né? E hoje a história dele, através de um livro, reverberar nos outros, né? E hoje ele ser um empresário de sucesso, né? Que está aí dando apoio para nós, como deu no nosso lançamento aí em São Paulo, é um marco, né? A gente vê que nós podemos perceber que há dentro de nós um poder e que a gente precisa usar, a gente precisa acessar. Exato. Com certeza. E aí você está falando até da questão da escrita, né? Como que às vezes a leitura enriquece a escrita. Às vezes as pessoas acham que elas não são capazes de escrever algo, né? Mas assim como qualquer outra coisa, qualquer outra área de estudo nosso, ou de qualquer habilidade, escrita é treino, né? Então, quando você vai ensinar para uma criança na escola a produção textual, para ela escrever melhor, quanto mais ela escreve, melhor ela escreve. Então, assim, a leitura enriquece a escrita, mas o que faz um escritor melhor é o processo da escrita, é o próprio processo da escrita. Então, assim, quanto mais a pessoa escreve, mais ela se aperfeiçoa. Então a gente precisa também sair essa coisa que a gente tem na cabeça de achar que não, só tem lá os escritores lá, os Camões da vida que podem escrever. Não é verdade, não é verdade. A gente pode aprimorar a escrita, a gente pode escrever melhor. E assim, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem mundos. Eu costumo dizer assim, todo mundo tem mundos dentro de si. Tem gente que consegue se expressar melhor na escrita, tem gente que consegue, mas tem outros que vão como é que eu posso dizer? No processo, né? Porque existem pessoas que acham assim, ou você tem ou você não tem o talento. Só que não é bem assim que funciona. Existe, é claro, pessoas que têm algo que tá realmente, que você vê que tem um toque, né? Que escreve brilhantemente e tudo mais, parece que não faz força. Mas, assim, a grande maioria é pelo esforço. Tem um poeta que eu amo demais, que é o João Cabral de Melo Neto. E ele fala que escrita é 90%, 10% inspiração e 90% transpiração. Então, assim, não é só sentar e vai nascer pronto aquele texto maravilhoso. Você tem que trabalhar o seu texto. Você tem que voltar nele. Então, tem muitas coisas que você precisa fazer. Tem gente que vai sair naturalmente, tem outros que vão trabalhar. E por aí vai. Já o Guimarães Rosa, que é um grande também autor brasileiro, do Grande Sertão Veredas, uma das maiores obra-prima brasileira, né, da literatura brasileira, ele já não fala assim. Ele já falava que era uma onda, a onda vem vindo, e ele vinha e blum, nascia o livro. Então, cada um tem uma coisa escrita, né? Uns vão ser João Cabral de Melo Neto, outros vão ser Guimarães Rosa. O importante é a gente não deixar aquele sonho morrer, né? Não deixar de fazer, porque acha que não tem capacidade. E até porque nossas histórias inspiram, né? Exato. Nossas histórias são inspiradoras. Esses dias, uma cliente minha, eu perguntei para ela por que ela havia decidido fazer um processo comigo. É porque ela falou assim, porque você é muito parecida comigo. Então, assim, a sua história, a sua pele, a sua cor, a sua idade,
E eu tenho vindo de aprendizados que eu tive com pessoas muito diferentes de mim. Eu quero aprender com uma pessoa que passou pelo mesmo, ou passa pelo mesmo que eu passo. Que tem filho, tem a mesma idade, que é casado, que é negro, né? Que está buscando. Então, assim, e as nossas histórias, elas fazem isso. A gente sabe o tanto que às vezes uma coisa que pode ser pequenininha, minha, pode reverberar e transformar o outro Exato. de uma forma descomunal. É verdade. Né? Exato. E todo mundo pode fazer isso, né? Quando a gente vê o Rick Chester, por exemplo, o cara lá da água, né? Uhum. Ele era um vendedor de água na praia. Então, assim, aí ele começou, aí a gente vê o tanto de... Ele era mais um na multidão, vamos assim dizer. Mas quando ele foi descoberto, ele começou a escrever livro, né? Eu tenho um livro dele aqui, que é o livro Pega a Visão, que eu adoro. Então, assim, então são pessoas que, às vezes, falam assim, o que você tem para contar? A gente sempre tem, todo mundo tem. Imagina uma pessoa que morou na rua, né? Como o J. Nunes mostrou o livro dele, né? Vive coisas que eu nunca vou saber. Exato. Se é uma pessoa que não teve aquela experiência não me contar. Verdade. E tem aquelas questões também, né? Que uma coisa é nós imaginarmos, né? Uma outra coisa é ouvir alguém contando a experiência que teve, né? A vivência por qual passou. É muito interessante, Camila. É muito lindo, sabe? Lindo. Eu também sou fascinada por isso, pela humanidade, sabe? Pela humanidade que há dentro de cada um. É isso que você falou, a gente tem histórias, às vezes tem uma frase que eu ouvia muito na minha antiga igreja, que era: um sussurro para você pode ser um grito para o outro. Então, às vezes, uma coisa simples, uma coisa pequena que você acha que é da sua história, grita na alma da outra pessoa. E isso pode gerar cura para ela, gerar transformação, identificação. Isso é muito precioso, né? Em todos os sentidos, né? Então, Camila, é assim, quando vai começando a ficar boa a conversa, é porque a gente já está caminhando para o final, né? Mas eu quero que você fale aqui para a gente, né? Como você acaba de... Eu não sei quantas de nós 15, mas você acabou de parir aí não sei quantas escritoras. Né? Porque foi a primeira vez de muitas, né? Como é que é isso para você? Eu entendo como propósito, né? É aquilo que você estava falando, acho que no início da nossa conversa. Uma vez me perguntaram assim: você é o tipo de pessoa que você gosta de estar lá na frente, de pé, no palco, entre aspas, ou você é aquela pessoa que gosta de estar por detrás da pessoa que está no palco? Dos bastidores. E eu sou essa segunda pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu me realizo impulsionando outras. Isso me realiza. Eu não preciso que o meu nome seja conhecido. Eu não preciso estar no palco de lugar nenhum. Eu não preciso brilhar em lugar nenhum. Mas me dá uma satisfação absurda poder impulsionar outras pessoas, o destino de outras pessoas. Então, assim, se eu entendo como um propósito de vida, é poder ajudar pessoas a encontrarem o propósito delas. Isso, nossa, isso aqui é o que você falou, que faz acordar todos os dias, né? Se eu pudesse, sabe, viver assim, esse propósito esse. Então, em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu sempre faço, eu até costumo dizer, eu acabo sendo entrônio, eu acabo sendo um entrônio na vida das pessoas, porque eu quero falar, cara, faz isso aqui, vai por aqui, eu quero mandar o que as pessoas têm que fazer, porque me dá um verdadeiro prazer em poder ajudar pessoas a encontrar o seu caminho, sabe? A encontrar talentos dentro delas, a encontrar aquilo que elas não estão vendo sobre elas mesmas, mas que eu vejo. Então, eu acho que é um dom mesmo de Deus, assim, de eu, assim, sem modéstia. Eu consigo enxergar, talentos, sabe, nas pessoas. Eu consigo enxergar a beleza que há dentro das pessoas. E eu tenho prazer de falar: olha para isso aqui, olha como isso aqui em você é maravilhoso. Não deixa, não duvida, porque isso aqui é precioso. Então, eu gosto de pegar e realçar, sabe, o que eu vejo. Então, por exemplo, vocês são 14, né? 15 comigo, são 14.
Então, quando a gente começou nesse processo, eu fui muito assim, eu usei muito como senhor mesmo. Eu falei, pai, o que a gente vai fazer com esse livro aqui? Vai me mostrando, e a gente vai trazendo. Então, assim, eu só convidei aquelas pessoas que eu senti muita paz de fazer parte, porque eu sabia que carregavam algo. E aí, quando a Conceição, por exemplo, tinha algumas pessoas que eu não conhecia. Você, a Érica e a Adriana, eram as três que eu não conhecia. Mas quando me falaram, por exemplo, quando a Conceição falou, Camila, tem uma pessoa assim, tal, eu entrei no seu Instagram, eu fui ver, sabe, pra poder eu olhar e falar, eu falei, amém. Falei, vambora, Conceição, me chama, convida, vai ser muito bom. Porque, assim, tem que ter um match ali, né? Tem que fazer sentido. Tem. E aí, assim, fez muito sentido. Então, assim, a sensação de ver vocês lá no sábado, eu até falei que a pessoa não precisava. A Viviane, a fotógrafa, brigou comigo. Ela, você não tirou uma foto? Você via? Assim, porque a noite não era sobre mim, sabe? Era sobre vocês. Era ver vocês, sabe, com um brilho nos olhos, a ver tudo acontecendo. E vocês entenderem que a partir de agora são escritoras, são autoras. E que daqui pra frente multiplicar isso, né? Que foi gerado em cada uma. E isso me dá um prazer, assim, surreal. Não sei explicar. Aí eu quero te agradecer muito, né, por me permitir vivenciar essa experiência que para mim foi única, né? Eu sou a única mineira do livro, né? Então, assim, eu sou a única mineirinha, sou a mais, né, uma das mais distantes, tirando a pastora que é lá de Belém, né, no Pará, que nós, né, e tirando a que está na Alemanha, claro, mas assim, a maioria tá mais juntinho, né? Mais pertinho. Nós estamos assim, mais umas ovelhinhas desgarradas. Desgarrada não, a gente tá bem juntinha, né? Graças a Deus. E assim, para mim, Camila, eu posso falar assim da minha experiência, é mais fácil falar de mim porque eu vivencio, né? Para mim foi muito bom, porque eu moro no interior de Minas, né? Bem no interior mesmo, em Triângulo Mineiro. Então, para mim era assim, quase que impossível eu escrever um livro, ir para um lançamento em São Paulo, em Alphaville, uma realidade assim tão distante, sei lá, uns 8 meses atrás, né? E poder realizar isso, para mim, é indescritível. Nossa, isso é muito bom de ouvir. Que bom. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. E voltar aqui para a cidade e ouvir as pessoas, olha, eu quero um livro, quando é que vai ser o lançamento? Né? Quando eu estava falando do lançamento nas redes sociais, as pessoas, onde é que eu quero ir? Isso é muito legal, né? Falei assim, todo mundo passou um pouquinho por isso, né? Camila, não vai dar a quantidade de livros, o pessoal tá pedindo, o pessoal tá querendo, tá todo mundo querendo, e eu tô maravilhada com isso, né? E as pessoas que pegam o livro na mão, teve a Susan levou para um ex-professor dela, e ele é uma pessoa assim, né, conhecida e tal. Quando ele viu, ele ficou encantado, quando ele viu, que livro lindo, que diagramação linda, que material bom. Ele me apresenta essa editora. Eu fiquei, uau, que legal, assim. Eu falei com o nosso designer, o Daniel, né? Eu falei com ele, eu falei, Dani, eu não sei explicar, mas eu pego nesse livro, eu sinto algo diferente. Tem algo especial nesse livro aqui. Não é só pela beleza, não é só... Mas, assim, se eu falar de energia, né? Eu já tô inanimado, mas parece que tem uma energia diferente aqui nesse livro que é especial mesmo. É um divisor de águas, né? A Carla tá falando infinitas possibilidades. E isso mesmo, né? Eu falo assim, que Deus tem me honrado muito, tem me dado, assim, mais do que eu mereço, né? Então, assim, quando eu olho aqui, né? Eu tô aqui coçando, porque esse eu abri, né? O meu tá aqui. Esse é o meu mesmo, né? Mas eu trouxe alguns exemplares, né? Diretamente para serem vendidos comigo. Então, assim, até eu acho, não sei porquê, mas parece que eu tô com ciúme dele, sabe? Sabe o filho que você não quer entregar na mão de né? Ai, peraí, deixa.
E eu estou segurando também. Por quê? Porque na hora que eu entregar, eu quero entregar para o mundo, sabe? Então tem gente que fala assim, hoje uma pessoa falou assim, olha, eu estou indo para o Pará, eu quero levar o seu livro para presentear. Aí eu falo assim, não, espera o lançamento, não, eu já vou sexta-feira, né? Vou até você autografa para mim, não sei o quê. Aí eu falo, aí eu penso assim, gente, quando é que eu ia ter, assim, como um filho desse, assim, e já ir distribuindo, né? Porque é uma parte da minha história muito importante para mim, porque é ela que surgiu aqui, né? Então, e eu falei assim, não, eu quero abrir. Desculpa. Eu quero abrir só no dia do lançamento aqui em Araxá. Então, eu já quero até aproveitar que a gente está aqui, né? A Carla está perguntando que dia vai ser o lançamento aqui em Araxá. Carla. A Carla é que me ajudou a compor meu figurino, tá? Do lançamento, né, Carla? Me deu uns toques, usa esse brinco, usa essa corrente, usa esse anel, né? Usa essa cor e tal. Então, Carla, obrigada, viu? O lançamento aqui em Araxá vai ser no dia 26/7, numa terça-feira, das 18 às 20 horas, na Livraria Nobel, tá? Que fica na Rua Dom José Gaspar. Amanhã, o post aqui do Instagram vai trazer o endereço, tudo direitinho, a data, para as pessoas confirmarem, né? Então, assim, lembrando que eu estou aqui na página 136, gente, olha que lindo. Tem minha foto, né? Meu nome. Então, assim, e eu espero, sinceramente, que a minha história, junto com de todas as minhas colegas, né? Inclusive a da Camila, que está aqui também, o meu possa... autografado pela autora, com licença. Ah, isso mesmo, eu autografei da Camila, Desculpa, né? Tá aí já, né? Que bom, tá vendo? É claro que a mãe, né, tem que ver primeiro, tô falando, né? Então, assim, gratidão mesmo, e assim, que você possa continuar despertando esses talentos nas pessoas, né? Tirando essas pérolas aí, né? De dentro dessa ostra, né? Às vezes nós ficamos fechados pensando que nossa história não vai reverberar na vida de ninguém, e você conseguiu extrair essa pérola de cada uma de nós com muita maestria, com muita paciência. Você é muito paciente. Vocês também são, vocês tiveram paciência comigo na mesma medida, não posso nem dizer nada. Eu, de vez em quando aqui, eu faço igual o Titi, eu lasco o bambu na mulherada aqui, sabe? Então, assim... e a gente tem uns dados, mulher junto não é fácil, não, gente. Uma mulher sozinha já dá trabalho. Imagine 14 dando trabalho para Camila. Chegamos a 20 e desceu para 14, né? Não foi isso. Porque é difícil. E tá tudo bem, né? E assim, Camila, eu gostaria que você deixasse aí, já que a gente está caminhando para o finalzinho da nossa live, qual o legado, né, de tudo isso, de empoderar as pessoas através da escrita, do incentivo à leitura, à arte, né, à cultura, essa questão assim, do desenvolver, do colocar o outro para brilhar, né? No nosso caso aqui, mulheres, mas agora com a editora, trazendo aí realmente muitas pessoas para brilhar nesse universo. O que você diria para as pessoas que querem escrever um livro, que querem fazer parte de uma história, que querem deixar eternizado uma parte de si através, né, da escrita? O que você deixaria aí para as pessoas? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, né, Mirtes? Agora, mais do que nunca, a gente precisa de pessoas como você, que se levantem, que conte a sua história, né, que vá mais fundo, extraia todas as mensagens que estão aí dentro. Esse livro é só o começo. Eu espero que agora venha o seu, só seu.
E porque é importante isso, pessoas que se levantam, pessoas que têm algo para dizer de verdade, porque tem tanta gente aí que não tem nada para dizer que tá falando, mas você tem algo para dizer. Então, em primeiro lugar, eu falo para você, né? Por favor, que isso seja só. Eu recebo. Eu espero que até o final do ano a gente tenha boas notícias aí do seu livro saindo, porque eu tenho certeza que agora isso aqui é só o começo, né? A gente tem entendido isso. E para cada pessoa, né? Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está vendo essa live, eu acredito muito nesse poder que a gente tem de deixar um legado para um tempo, para uma geração. A gente tem crianças aí, a gente falou das crianças, eu acho que assim, a gente tem que passar a olhar para frente mesmo, do que vai ser daqui para frente. A gente tem que olhar o que as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos estão vendo, em que eles estão tendo contato. E assim, ou a gente levanta uma geração também pronta, uma geração que tem algo para dizer, filhos melhores para esse tempo, né? Ou então a sociedade vai cada vez mais afundar, né? Porque a gente tem uma frase que é muito legal, que eu gosto, que fala assim: às vezes a gente fica preocupado, tão preocupado em que mundo a gente está colocando nossos filhos, vamos passar a se preocupar com que filhos a gente está deixando para o mundo, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e hoje eu me preocupo no que ela tem para contribuir para esse mundo. Então, um livro é uma contribuição para esse mundo. Um livro, né, uma história, seja ela biográfica, seja ela ficção, não ficção, é uma contribuição para esse tempo. Então, eu acredito que a gente precisa só parar de ficar reclamando do que estão fazendo, que não é bom, e fazer alguma coisa, né? O que está no nosso alcance, né? E procure uma editora, procure a Acra, vamos publicar, vamos escrever livro, vamos encher a terra com o poder da palavra. A palavra tem poder. Foi uma palavra que criou o mundo, criou todas as coisas. É poder, meus amigos. Eu creio nesse poder da palavra. Ai, que lindo! E eu quero pedir para você para explicar de novo para a gente. Eu estava aí com você no sábado, né, no fim de semana, mas eu esqueci, é tanta coisa acontecendo, né? O que significa Acra? Ah, sim. Que é o nome da sua editora. Isso. Acra é uma palavra grega e significa topo da montanha, né? Porque é interessante porque a palavra como é topo, né? Então a palavra veio dos alpinistas, porque na época, né, na época grega, né, dos antigos. Porque quando as pessoas subiam o monte e eles chegavam até o meio do caminho, eles não conseguiam alcançar o topo, chegavam no meio do caminho, médio acre. Então, medíocre, a palavra medíocre vem disso. Então, pessoas que não Que alcançam o legal. topo são pessoas medíocres, né? Então, o que alcança o topo é o Acra, né? É esse topo da montanha. Nossa, ainda bem que eu tô na Acra. E essa palavra maravilhosa que minha prima aqui, Mariana, me ajudou a encontrar. A gente gerou esse nome juntas aí. E assim, é muito especial para mim. Ai, que legal, que lindo, Mariana. Ela é E maravilhosa. Camila, parabéns, Poetisa, né? escritora, publicada também, toda maravilhosa. Estudante de letras, tradutora. Poderosa. 20 aninhos. Depois precisa conhecer ela. 20 aninhos e já tá aí, ó, mudando o mundo, essa menina. Eu fico maravilhada. Que lindo. Uma outra coisa, até eu pedi você já para deixar o legado, mas queria que você falasse, o meu público, em sua maioria, 99% do meu público, ele é feminino, porque eu gosto muito de falar para mulheres, né? Um dado que o J. Nunes trouxe para a gente no sábado foi que 70% dos escritores são homens, né? Exato. As mulheres com tantas histórias, com tanta vivência, com tanta coisa para dizer, ainda são uma parcela pequena, né? Uma fatia muito pequena desse bolo de escritores, né? Então, faço um convite aí para essas mulheres, para te buscarem, né? Para conversar com você, saber que é possível e contar a sua história e a gente aumentar esse número aí, né? A gente precisa de trazer mais mulheres para fazer isso. A própria escritora do Harry Potter, né, a J.K. Rowling, um dos motivos do nome dela ser uma abreviação foi por isso, porque para ela ser aceita no mercado editorial.
né? Porque ela, como mulher, ela não teria tanta credibilidade. Então, ela assinava como J.K. Rowling, ninguém sabia. E aí descobriram que era uma mulher, né? Olha só, tá vendo? Não conhecia essa história, olha que interessante. Então, mulheres, procurem a Camila Colassi aí, Procurem arroba a Camila Acre Colassi. Pode, Editora. isso, a Acra Editora. Se alguém que está nos vendo agora, ou vendo, ou assistir essa live no momento futuro, que eu vou subir ela também para o canal do YouTube, arroba Miriam Coach, eu vou colocar ela lá, né? Então, assim, pode entrar em contato com a gente, que eu terei o maior prazer de direcionar todas para a Acra, que provavelmente eu vou escrever mais junto com a Acra. Amém. Isso aí, estamos juntas. Né? Porque realmente é uma oportunidade que a gente vai sentindo que precisa lapidar, precisa melhorar e a gente pode mais, né? Sempre pode mais. Então, quero sim começar a escrever, talvez não só a minha história, mas a história de várias mulheres, talvez da minha ancestralidade toda, assim, essa força, e falar do que a gente espera ou quer para o futuro, para a gente poder ressonar aí no universo, né? Então, assim, eu com certeza vou continuar nesse topo da montanha e além, né, com a Acra, porque eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem cuidada, Ah, imagina. eu fui muito bem acompanhada, então, assim, eu amei cada momento aí que eu vivi com as outras autoras, né? Adorei conhecer a Érica, a Adriana. Não conhecia a Conceição pessoalmente, mais de 2 anos juntas, só no online, então tive a oportunidade. Uau! Eu conheci a Conceição no 459, né? Uhum. Então, sempre fazendo. Na época que o Pablo foi para os Estados Unidos, a gente parou um pouco com as lives do 459. A Mayra está falando aqui que foi no lançamento, que legal, sim, foi lindo, que bom. Que legal, que bom. Gratidão pela sua presença, né? Então, nós mesmos, nosso grupinho, fazia as lives 459. Ficava se ativando, né, para não deixar cair. Para não deixar. E olha só onde que reverberou, né? Valeu todo o esforço que a gente fez, né, naquele momento, de continuar, de seguir, de cumprir lá os desígnios que tinham para a gente, né? Para a gente não parar mesmo, né? Mostrar para que viemos, né? Para continuar ativando, e a gente, olha só, vai continuar aí. E muito bom. Amém. Camila, gratidão pela sua vida. Gratidão pela sua vida. A Mayra foi convidada pela Jaque Manzó. Ai, que delícia. Isso, a Jaqueline é uma graça. Ela é maravilhosa. Encerrou, né, o evento. Linda mesmo. Para dançar. Isso, me fechou com chave de ouro, né? Então, assim, e foi muito bom. Sua história é linda, né? A nossa né, Mário? Vem com a gente aí para os próximos. Gratidão, Camila. Toda sorte do mundo a você, que você consiga trazer ao mundo, né? Através do seu propósito, vários escritores, várias histórias, e que através de você muitas pessoas sejam transformadas, como eu estou sendo, tá? Gratidão pela sua vida. Eu que agradeço, Minty, agradeço o convite, agradeço o seu sim, agradeço você ter persistido, porque, né, a gente sabe como foi doído o processo, né, todo, então agradeço de verdade por tudo, assim, não tenho nem o que dizer, sem palavras, é só o começo, a gente está vendo aí que não parou, né, o lançamento foi só o começo, né, a gente tem muita coisa muita estrada para caminhar juntas ainda. Com certeza, a gente vai se ver ainda muitas vezes. Com certeza. Vou dar um Olha, isso mesmo, hein? Vamos trazer você no FLI Araxá. Nós temos uma feira literária aqui maravilhosa. Com certeza. Né? E eu sei que as mulheres que estão aqui junto comigo também no movimento querem conhecer
e merecem conhecer mulheres como você, tá? Imagina, obrigada, meu amor. Obrigada, Mayra. Obrigada. Obrigada. Mário, obrigada, viu? Obrigada, Mariana. Tudo de bom para vocês. Um abraço no coração, um beijo, gratidão. Um tchau, tchau, viu? Muito amor, muita paz, muita luz para vocês. E toda quarta às 20 horas, Camila, também eu estou por aqui. Né? Então, assim, sempre acompanhei nas redes os temas e para a gente trocando aqui, quando for possível, assista também com a gente, tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Beijo na Sofia, beijo na Valéria, tudo de bom, tá? Obrigada, beijo. Tchau, tchau, com Deus, gente. Abração.